Capítulo 295 Contra um forte grupo, Parte 1. Terceiro andar do caixão de cobre. Um jovem de cabelos azuis estava sentado na gema de 3 flores de lótus e usava o manto místico do fio celestial. Ele parecia extremamente bonito e a cor azul claro de seu olho esquerdo o fez parecer um pouco frio. Neste momento, uma fraca aura de meio passo do reino espiritual verdadeiro começou a emanar de Zhaofeng. A única diferença entre o sétimo céu e o meio passo do reino espiritual verdadeiro é o fato de que o último possuía o ki de meio passo do ki espiritual verdadeiro. Mesmo que apenas a metade da força verdadeira fosse convertida em ki espiritual verdadeiro, ainda significava que eles haviam alcançado outro estágio. Ter a gema de 3 flores de lótus significava que a eficiência de Zhaofeng na utilização do líquido sagrado de 100 flores tinha atingido o máximo. Os olhos do mestre Yun estavam cheios de complexidade e admiração. Com essa chance, Zhaofeng deu um passo que muitos não podiam fazer em dezenas de anos e isso não foi apenas baseado na sorte. Debaixo dos narizes de 3 especialistas do reino espiritual verdadeiro, Zhaofeng sequestrou o mestre Yun e tirou todos os tesouros do terceiro andar. Pode-se dizer que estava roubando alimentos da boca de um tigre. A gema de 3 flores de lótus é de fato um ótimo item. Meu nível de energia mental era originalmente alto e, com isso, consegui compreender ainda mais. Zhaofeng lentamente abriu os olhos. O ki do meio passo do ki espiritual verdadeiro continuou se convertendo dentro de seu corpo. O nível de energia mental de Zhaofeng era comparável ao reino espiritual verdadeiro e poderia absorver o yuan ki dos céus e da terra, e com a gema de 3 flores de lótus, era como adicionar asas em um tigre. Mestre Yun viu o cultivo de Zhaofeng melhorar passo a passo. O que o deixou mais surpreso foi que o controle de Zhaofeng sobre seu ki de meio passo do ki espiritual verdadeiro era suave e não havia instabilidades. O brilho ocasional nos olhos de Zhaofeng criou mais pressão do que qualquer outro a meio passo do reino espiritual verdadeiro que o mestre Yun tinha visto. Ele podia ver que Zhaofeng estava fazendo o melhor para esconder sua aura. Meio-dia depois, ki de meio passo do ki espiritual verdadeiro de Zhaofeng atingiu 10%. Essa velocidade aterradora fez com que o mestre Yun ficasse espantado. Mesmo se você tenha um poder de linhagem, mas se o sentido espiritual não for suficientemente forte, é difícil refinar a gema de 3 flores de lótus. Mesmo se você a tiver, bem como o líquido sagrado de 100 flores, a taxa de conversão do ki de meio passo do reino espiritual verdadeiro não pode ser tão rápida. Pode ser que você possua o lendário corpo espiritual do céu. Mestre Yun respirou profundamente e teve suspeita a respeito disso. Corpo espiritual do céu era o tipo de corpo mais talentoso e apenas tal corpo poderia cultivar tão rapidamente. Se eu tivesse um corpo espiritual do céu, provavelmente não estaria mais no reino ascensionado. Zhaofeng sacudiu a cabeça e sorriu. Colocando de lado o corpo espiritual do céu, mesmo um corpo espiritual da terra de nível alto teria a chance de alcançar o reino espiritual verdadeiro antes dos 20 anos. Ele não entrou em detalhes, e seu nível de energia mental aumentou abruptamente, fazendo com que o yuan ki dos céus e da terra se tornassem mais ativos. A energia mental do mestre Yun de repente se sentiu suprimida. Seu nível de energia mental é comparável àqueles no rank humano verdadeiro. Não é de se admirar que você pode refinar com sucesso a gema de 3 flores de lótus e converter seu ki de meio passo do ki espiritual verdadeiro tão rápido. Mestre Yun finalmente entendeu. Se o nível de energia mental de alguém excedesse seu cultivo, sua velocidade de cultivo não poderia ser medida pelo senso comum. Era como fazer um especialista no reino espiritual verdadeiro reiniciar o cultivo desde o início. Eles cultivariam a um ritmo alucinante. Já se passaram 5 a 6 dias. As outras 3 partes ainda não chegaram. Zhaofeng mudou de assunto enquanto deslocava o olhar para as outras 3 portas.
De acordo com os cálculos do mestre Yun, essas pessoas precisavam de 5 a 10 dias para chegar ali. Isso foi bom para Zhao Feng, pois deu mais tempo para se preparar e cultivar. Gulu. O pequeno gato voador rolou do ombro de Zhao Feng ao dormir. Seu pequeno estômago lindamente roncou. Este gato comeu demais. Zhao Feng suspirou e colocou o pequeno gato ladrão de volta ao seu saco espiritual de animais. Mestre Yun, com o coração apertado, olhou para o pequeno gato ladrão que tinha comido demais. O número de pílulas espirituais que consumiu poderia fazer vários cultivadores no reino espiritual verdadeiro explodir. Mas tudo o que o pequeno gato ladrão fez foi dormir. O óleo espiritual de Deus de Zhao Feng podia ver as pílulas espirituais no corpo do pequeno gato ladrão se converterem a um ritmo acelerado, mas o fato incomum era que o gato não crescia. Zhao Feng também não sabia a força exata do gato, mas não deveria haver qualquer problema ao lidar com alguns especialistas do meio passo do reino espiritual verdadeiro. Parecia que o pequeno gato ladrão não despertaria logo. Seu corpo, durante o sono, estava sofrendo algumas mudanças semelhantes à de como Zhao Feng sofreu no rio. Assim, irmãozinho, qual era o desejo do grande pirata da água da lua? Mestre Yun não conseguiu suprimir sua curiosidade. Afinal, o grande pirata da água da lua era uma figura lendária no país Grande Domo. Qual era o seu desejo? Esta solicitação estava contida dentro da gema de 3 flores de lótus, e depois de refinhá-la, Zhao Feng conhecia a resposta. Isto é relacionado à Imperatriz Qin. Zhao Feng fez uma pausa, como se não quisesse falar mais. Atualmente, a carta do primeiro ancião e o desejo do grande pirata da água da lua precisavam que Zhao Feng encontrasse a Imperatriz Qin. Que tipo de pessoa era a Imperatriz Qin? O coração de Zhao Feng estava cheio de expectativa e cautela, mas não importava o que fosse, era a missão dele. À medida que Zhao Feng cultivava, as outras 3 partes resolveram os mecanismos. 9º quarto do lado oeste. Este é o último quarto. Apenas mais um passo até chegar ao centro do 3º andar. O rosto do ladrão do leque voador estava cheio de fadiga e emoção. Irmão sênior, apenas mais um passo e podemos recuperar tudo. O rosto da bela mulher de vestes florida estava cheio de expectativa. Seu ódio contra Zhao Feng atingiu um nível aterrador e, mesmo que ele quisesse entregar tudo e se render, eles ainda o torturariam até a morte. Ao mesmo tempo, os grupos do Mestre Bi e do Abutre de Sangue Ruim estavam todos em seus respectivos 9º quarto, fazendo o seu melhor para resolver os mecanismos. Mesmo que aquele pirralho de cabelo azul possa obter os tesouros, ele não poderá escapar. A pessoa de vestes azuis disse com um olhar frio quando o 9º quarto estava prestes a ser destravado. 9º quarto do lado sul. Mestre Bi, depois de entrarmos, não podemos criar problemas ao irmão Feng, ok? Bi Qiaoyu implorou. Qiaoyu, você pensa simplesmente. Mesmo que não nos tornemos inimigos dele, o ladrão do leque voador o deixará ir. Será que o notório abutre de sangue ruim o deixa ir? Mestre Bi sacudiu a cabeça enquanto falava. Ao ouvir isso, a expressão de Bi Qiaoyu ficou fraca, pois não conseguiu retrucar. Isso mesmo, o lado mais forte agora ainda era o lado do ladrão do leque voador. Se o Mestre Bi e o abutre de sangue ruim não cooperassem, provavelmente estariam mortos agora. Infelizmente, ele é um jovem prodígio. Mestre Bi disse com arrependimento. Ele estava começando a se arrepender de não ter usado Zhao Feng corretamente, caso contrário, poderia ter sido ele a controlar a situação. Mas nesta situação, Zhao Feng deve morrer. A velocidade de cada grupo atingiu seu máximo, mas o lado mais rápido foi o do abutre de sangue ruim. A pessoa de vestes azuis era um ladrão de túmulos e tinha experiência em mecanismos. Juntando-se com o abutre de sangue ruim, conseguiu um pouco mais de velocidade. Creek.
A porta do norte se abriu e o abutre de sangue ruim, a pessoa de vestes azuis e outro a meio passo do reino espiritual verdadeiro entraram na praça do terceiro andar. Zhaofeng. Os três trancaram na figura de Zhaofeng. Um jovem de cabelos azuis usando um manto azul e branco, o manto místico de fio celestial, estava sentado sobre a gema de 3 flores de lótus. Além disso, também havia um ancião baixo sentado atrás de Zhaofeng. Olhando para o caixão de cristal vazio e o cadáver solitário, as expressões do abutre de sangue ruim e companhia mudaram drasticamente. A gema de 3 flores de lótus, a Bíblia Sagrada da Flor Mística. Esse pirralho tomou tudo. O abutre de sangue ruim e a pessoa de vestes azuis revelaram expressões de ganância e choque antes de se transformar em excitação e alegria. Rápido! Mate-o e pegue os itens. Os três avançaram em Zhaofeng. Eles conheciam a força de Zhaofeng. Ele era mais forte do que especialistas normais a meio passo do reino espiritual verdadeiro, e agora que eles tinham um no reino espiritual verdadeiro e 2 a meio passo do mesmo como suporte, os três poderiam facilmente matá-lo. Sou. O abutre de sangue ruim saltou para Zhaofeng e desencadeou um ataque mortal. A aura do reino espiritual verdadeiro naquele instante fez o mestre Yun ficar incapaz de respirar. Zhaofeng, sentado na gema de 3 flores de lótus, estava com uma expressão zombeteira. Veng. A gema de lótus estendeu e entrelaçou suas pétalas azuis, roxas e vermelhas e formou uma luz de 3 cores que protegeu Zhaofeng e o mestre Yun. Boom! Várias rodadas de ataques caóticos aterraram na gema de lótus. No entanto, o último era tão estável quanto o Monte Tai. Zhaofeng sentou-se na lótus e não se moveu. O manto místico de fio celestial que ele usava ondulou ligeiramente. Como isso é possível? Cabelos, pode isso, Arnaldo? Os olhos do abutre de sangue ruim e companhia quase saltaram para fora. Os ataques combinados dos três eram tão violentos que, se não prejudicariam, matariam um especialista no reino espiritual verdadeiro, mas o jovem sentado na gema de 3 flores de lótus estava completamente ileso. A gema de 3 flores de lótus é realmente digna de ser um precioso item do caminho perverso. Antigamente, o grande pirata da Água da Lua confiava nisso para escapar das perseguições de especialistas do Ranklord verdadeiro. Mestre Yun suspirou de alegria. Ele tinha que admitir que ele havia subestimado o poder da gema. O fato de ter sido colocado no terceiro andar mostrou sua importância. Como ele poderia ter refinado a gema de 3 flores de lótus? A pessoa de vestes azuis gritou em descrença. Os três então desencadearam uma tempestade de ataques frenéticos, mas não conseguiram quebrar sua defesa. Eles estavam em um espaço interno, se estivessem fora, devido à velocidade de voo da gema de 3 flores de lótus, Zhaofeng já teria voado para longe. Por que diabos? De repente me sinto cansado. Eu realmente quero dormir. As pálpebras do pirata de meio passo do reino espiritual verdadeiro ficaram pesadas enquanto seu corpo ficou instável. Mesmo a pessoa de vestes azuis sentiu-se extremamente cansado. Quanto mais atacarmos, mais cansados ficaremos. Este é o perfume de suporte da gema de 3 flores de lótus. As expressões dos três mudaram à medida que rapidamente se retiraram. A gema de lótus era um item sagrado do caminho perverso, que além do voo e da defesa, ela poderia liberar 3 perfumes para suporte. Esses perfumes eram algo que mesmo aqueles no reino espiritual verdadeiro não conseguiam resistir completamente.